Em 1965, em meio às transformações políticas e sociais do país, nascia um sonho. O professor e maestro Wellington Foster, que se dedicava à regência do coral de sua paróquia, trocava a batuta pela lousa e fundava uma escola que logo se tornaria sinônimo de excelência e compromisso com a educação na região da Freguesia do Ó. Neste período, havia uma demanda grande por vagas no sistema de ensino e havia ainda no Brasil as chamadas escolas de lata. Nesse período, o país mudou de rumo com o regime militar e a educação também foi transformada. Foi nesse cenário que o professor Wellington lançou as bases do Colégio Wellington, reunindo seus primeiros alunos ao redor de uma mesa de ping-pong, em salas simples que inspiraram métodos criativos e a busca por um ensino dinâmico. Logo chegaram Sônia Furlan e Nilza Escano, pioneiras na organização das aulas. 6 anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases instituiu o ensino obrigatório do primeiro e do segundo graus, consolidando a missão de Wellington. Na sequência, sob sua liderança, mestres como Batista, Cal, Joanim, Machado e Marinho tornaram-se referências em matemática e história, impulsionando o crescimento da escola e a modernização de suas instalações. Assim nasceu e se fortaleceu mais que uma instituição, um legado de inovação e excelência. Bom, os 60 anos do Colégio Wellington, para mim, é muito significativo. Porque eu comecei aqui nessa escola, né? Eu nem era formada quando o Wellington, que estudava na USP junto comigo, ele colocou um bilhete na lousa procurando o professor de português. E eu percebi que era na freguesia, eu morava próximo, e aí eu fui no colégio, que era na Avenida Itaberaba, e fiz um teste lá. Eu fiz 60 anos e a escola também fez 60 anos. Eu estava aqui quando a escola fez 50, também fiz 50 anos. Quando estava 40, eu também fiz 40 anos. Então, eu estou aqui há muito tempo, né? Cresci aqui, foi a primeira escola que eu dei aula, né? Comecei a dar aula no Colégio Wellington. Em 1990, eu tinha 25 anos e estou até hoje aí. O Colégio Wellington ele é muito tradicional no esporte. A sua criação foi em cima de uma mesa de tênis de mesa, né? Então é uma coisa que vem enraizada do colégio, organização de campeonatos, principalmente na região da Freguesia do Ó. Vivenciei um pouco dessa história, né? Desde 2018 para cá, com as atividades de Olimpíadas, participações de campeonatos externos e internos. Então, o esporte ele é muito enraizado no colégio, a gente acredita muito no poder do esporte. Na década de 1970, cresceu a demanda por profissionais qualificados e o ensino técnico ganha protagonismo. O Colégio Wellington acompanhou esse movimento de perto, lançou suas primeiras peças publicitárias, reforçou seu quadro de professores e alinhou seus cursos à necessidade de mercado. Na época, um anúncio marcante dizia: "Vestibular no Wellington é bola na rede". Um convite à vitória e ao sucesso de quem escolhesse a instituição de ensino. São 3 gerações. Meu esposo estudou aqui, fez supletivo, daí os meus filhos vieram e hoje tenho a grata surpresa de estar os meus netos aqui. Eu sinto o colégio como, apesar de ser uma escola, tal, eu sinto assim, é como você estar em casa, é como você ser abraçado, entendeu? E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que toda mãe que trabalha e que tem que deixar, que era o caso de deixar os filhos na escola, quer muito mais do que um simples colégio para os filhos, né? Quer uma estrutura que tem aqui nesse colégio que eu fico muito agradecida de ter conseguido isso aqui. Eu conheci o professor Wellington em 1977, quando eu comecei a dar aula no período da manhã de contabilidade no curso técnico. Eu devo a minha parte de pedagogia educadora ao professor Wellington. Eu sou contadora de carreira, caí por acaso para dar aula e com a visão pedagógica do professor Wellington, ele em certa ocasião ele me disse que ele se sentia responsável pelo meu progresso. Me fez fazer faculdade das matérias pedagógicas
para poder exercer o cargo de coordenador. Enfim, eu me sinto uma cria do professor Wellington e tenho orgulho disso. A década de 1970 consolidou a expansão da escola. Em sintonia com os avanços tecnológicos e industriais do país, o Colégio Wellington investiu em laboratórios e cursos técnicos, preparando os jovens para os novos desafios de um mercado em rápida transformação. Nessa época, com o apoio do prefeito Olavo Setúbal, se inaugurou o Centro Educacional da Freguesia do Ó. O xadrez, existem as aberturas, as defesas, as jogadas, né? Então, quando o aluno começa a memorizar esse padrão de partida, ele consegue identificar esses padrões no meio de um jogo, ou no início ou no final de um jogo. E o que faz um aluno ser melhor do que outro, uma pessoa ser melhor do que outro no xadrez, é justamente você entender esses padrões, entendeu? E, obviamente, que a matemática ela vai ser muito mais aguçada para ele. Eu virei professor porque eu acreditava que o futuro do mundo é a educação. Em nenhum momento eu questionei se eu deveria ser outra coisa. Eu decidi isso no ensino médio e eu falo isso abertamente aos alunos, né? Principalmente quando chegam no terceiro médio, que o fato deles saírem daqui, eles vão sair com um pouquinho da minha alma. Só um pouquinho, não precisa muito. O Colégio Wellington começa a organizar a taça que leva o nome do bairro. Nos anos 80, marcados por um Brasil em redemocratização e pelo surgimento de novas formas de expressão cultural, o Colégio Wellington inaugurava sua nova sede, seguindo as novas tendências que marcam o país. Aí acabou o segundo Pirifó, aí me contrataram, né? A Saletinha e a Saletona, como se chamava, né? Me chamaram se eu queria ficar aqui. Eu falei, tudo bem. Eu fiquei aqui mais ou menos, acho que um ano, porque até o momento não tinha escolinha de esporte aqui dentro. Por causa do Pirifó, que aí falaram, caramba, dá sucesso. Teve época que eu tinha 75 crianças numa aula de basquete. Era muita gente, muita gente. Então, aí pegou, né, a escolinha. Tem até hoje, né? E era muito bacana, porque ficou assim, muito criativo e competitivo, que era melhor, né? Quando nós saímos nos jogos aqui, lotava isso aqui. Lá em cima, cheio de gente. Como era iniciação, intermediário e final, tinha todas as idades e os pais participavam, né? Que era muito importante. Os pais eram novidade. O importante é que o Pirifó foi o começo do esporte aqui dentro, assim, de competição, sabe mesmo? A gente tem a ideia, né, de contar um pouquinho a história, tanto da escola, nesses 60 anos, passando também pela história do bairro. Afinal, acho que a escola é um dos marcos aqui do bairro, né? Tanto a unidade antiga quanto a nova. E aí a gente tem dividido os alunos para fazer essa contação de história. Essa década também foi marcada pelo fortalecimento dos laços familiares com a instituição. Gerações, muitas vezes da mesma família, passaram pelos corredores do Wellington, consolidando uma história afetiva que resiste ao tempo. O colégio fica conhecido pela sua excelência em toda a região da Freguesia do Ó e se prepara para comemorar os 400 anos do bairro, criado em 1580. O professor Wellington ainda ajuda a promover uma missa campal, acompanhada de um coro de 1000 alunos do colégio. Foi em nome de todo o colégio, foi em nome dos alunos, dos outros professores, e a gente queria deixar registrado isso para eles poderem embarcar aí com o coração cheio de amor, cheio de carinho. Então nós preparamos essa surpresa para eles. Eles embarcaram agora no domingo e eles ficaram uma semana lá fazendo um curso no Kennedy Space Center, que é uma base da NASA, na Flórida, na qual eles terão contato com os astronautas, com o engenheiro, o pessoal de tecnologia, de informação. E eles ficaram lá uma semana. Então, essa surpresa a gente já está preparando desde semana passada, né? Somente os dois não sabiam, a escola inteira sabia, o ensino médio inteiro sabia. E nós fizemos cartazes, placas, bandeiras, e eles estavam super animados, porque são dois alunos super queridos. E quando eu passei aqui, em frente ao colégio, vamos colocar aí, há um ano e meio atrás, eu olhei e falei, nossa, o Wellington virou International School. Eu falei, eu vou mandar meu currículo, porque eu quero trabalhar com a International. Eu quero ver o porquê que as pessoas falam tão bem desse material, por que esse material, né, tá sendo tão bem visto, e a International tinha ganhado um prêmio de 7 vezes a melhor empresa na área de língua inglesa, de educação bilíngue, né? Então, assim, nós professores,
gera uma curiosidade, né? O que esse material tem que o material do Cambridge não tem, que o da Oxford não tem? Eu quero saber o que esse material tem. E aí eu fui convidada para fazer uma entrevista aqui e vim até o colégio, né? Aí deu tudo certo, eu entrei e aí eu conheci o material. Assim, a International, ela traz um encantamento não só para o aluno, ela traz um encantamento para o professor também. Porque fazia muitos anos que eu não me reciclava tanto. Então, assim, a International, ela traz criatividade, ela traz senso crítico para o aluno. O professor Wellington sempre foi um visionário, né? Sempre foi uma pessoa muito além do seu tempo, né? Sempre com novidades, trazendo novas propostas, né? Nós vivemos aqui, por exemplo, o concurso de Miss, e nós tivemos um evento que foi extraordinário, que foi o Colégio Wellington vai à praça. Pegamos todos os cursos técnicos, né, e cada um dentro da sua especialidade, né, foi desenvolver um trabalho que tivesse alguma relação com a sociedade local. Meu nome é Lúcia Aparecida de Oliveira Alves. Eu ganhei o concurso de Miss Freguesia do Ó em 1979. Foi na escola Wellington, né? Foi o professor Wellington quem organizou, e fui participar a convite do professor de educação física, né? Que incentivou, não, vamos participar, assim a escola participa. E fui, ganhei, acabei participando de tudo isso. E foi muito emocionante, né? Todos os dias a gente sempre era surpreendida com alguma coisa que o Wellington nos trazia para que a gente pensasse, para que a gente criasse. Então era sempre assim, grandes criatividades. Olha, eu acho que nós não podemos deixar de falar, quando se fala em história do nosso colégio, da nossa diretora, a professora Maria Salete. É uma presença marcante em toda essa trajetória, muito importante, né? Uma pessoa assim, a meu ver, de vanguarda. Aliás, ela e o professor Wellington, eu acho que eles sempre tiveram uma visão além do tempo real que eles estiveram realizando as atividades aqui. E sempre me motivou foi essa coisa de não haver um comodismo. Nunca percebi da parte deles uma acomodação, porque assim, educação eu acho que tem que ter esse viés mesmo. A sociedade está o tempo todo se transformando e a educação tem que estar. Então, essa postura de inovação, de busca sempre de atualização das atividades, das propostas da escola, e mais do que isso, o pioneirismo em alguns momentos. Nós fomos uma das primeiras escolas a ter sala multimídia na década de 90, onde quase ninguém tinha. Nós tínhamos uma sala que se chamava Sala da Lousa Eletrônica, que era meio que um antepassado do data show agora, ou dessas lousas digitais e essas salas mais equipadas com computadores, etc. Nós tivemos momentos também na década de 90 que nós já tínhamos um computador por sala de aula, né? Que a maioria das escolas não tinha. Então, essa postura de inovação, de não deixar ninguém se acomodar nunca, sempre foi o que me atraiu a trabalhar aqui. E eu vejo muito a professora Maria Salete à frente desses procedimentos todos. O Colégio Wellington passa por momentos marcantes na sua história. Um destaque foi quando o ex-presidente Jânio Quadros envia uma carta congratulando o amigo Wellington Foster. Uma coisa que eu lembro muito foi a vinda do Jânio Quadros aqui na escola. Eu lembro muito disso, porque o diretor, ele teve uma época que ele estava muito envolvido com a política, ele chegou a ser administrador, né, da freguesia do Ó, e eu lembro que ele trouxe o Jânio Quadros na escola, e para nós foi muito importante na época, né? Então, a gente trabalhou muito a expressividade deles, a projeção vocal, o posicionamento deles para que eles conseguissem se comunicar bem. Então é muito trabalho de repetição, de ajustes finos, técnicos, de posição do palco, de dar confiança para eles, né? Porque o teatro promove
desenvolve muitas coisas, né? Então, essa coisa desse espírito de grupo, de confiança, de achar as melhores formas de se comunicar e essa coisa cooperativa, assim, né? Então, e a gente conseguiu ir desenvolvendo isso e foi um resultado muito legal no caso dessa formatura do nono, né? Então, porque eles conseguiram se comunicar muito bem, todo mundo ouviu, todo mundo adorou, ficou super bonito, eles estavam bem em cena, fazendo as personagens e tal, então foi muito legal. Contaram a história do Shakespeare, né? Então as famílias ficaram muito contentes, foi muito legal, assim. No final da década de 1980, o governo militar dá lugar ao regime democrático. Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral como presidente do Brasil em 1985, mas falece antes de assumir o cargo. O vice da chapa, José Sarney, assume a presidência e inaugura a abertura. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, se estabelece a primeira eleição direta para presidente, quase 40 anos depois. O colégio sempre buscou procurar vários recursos saindo dos muros do colégio mesmo. Uma que os alunos sempre gostam de irem são aos sítios, né? Sítios que eles podem se conectar com a natureza, que eles possam explorar diversos recursos, aqueles buscando a compreensão que já está sendo trabalhada em sala de aula com os educadores e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de estar em momentos ao ar livre, que hoje em dia é tão raro, né? As transformações políticas no fim dos anos 80 foram percebidas pelo colégio como eminente aumento de demanda de mão de obra qualificada. E a instituição se preparou, transformando uma antiga fábrica de meia em sua nova sede. Surgiram espaços de aprendizado, convivência e criatividade totalmente modernos e equipados, recebendo cerca de 1.000 alunos. O Colégio Wellington, ele sempre foi um colégio muito renomado, né? A gente sempre ouviu falar dele. E quando eu chegou minha fase de procurar um colégio, nós pensamos que seria muito interessante essa parte de experiência profissional que ele oferecia. Então, meus pais aconselharam, eu também achei que era legal, meus amigos também, alguns deles iam fazer. E eu achei legal fazer secretariado, porque eu não tinha muita certeza do que eu ia querer ser, né, como a maioria dos adolescentes. Com a chegada dos anos 1990 e com o fim da Reserva de Mercado de Informática Brasileira, o país ingressa na globalização. O Colégio Wellington foi uma das primeiras escolas da região a instalar laboratórios de informática. Enquanto o Brasil começava a se conectar com o mundo, os alunos do Colégio Wellington aprendiam a nova tecnologia, que, aliás, também passou a reorganizar a área administrativa. Pioneirismo virou marca registrada. O Wellington implementava novas metodologias de ensino, entendendo que preparar para o futuro é também formar para o presente. Assim, a nova unidade também dá mais atenção à criança e cria um espaço diferenciado, chamado Pipa. O hotelzinho da Pipa agrada os pequenos e a esfera eletrônica atraía a atenção. Com o início do novo milênio, o colégio deu um salto ainda maior. Parcerias com instituições acadêmicas, intercâmbios culturais e projetos de pesquisa tornaram-se parte da rotina escolar, abrindo janelas para o mundo. Uma experiência muito rica no Colégio Wellington, principalmente porque eu diria que o primeiro ponto é o fato deles terem aberto as portas, né, para alguém que era muito novo, estava ainda cursando a universidade, ainda na Universidade de São Paulo, e foi muito rico, né, muito enriquecedor esse contato, essa porta que se abriu e toda a possibilidade que foi desenvolvida, de trabalho que se desenvolveu lá durante o período em que eu lá estive. O meu sentimento com relação ao Colégio Wellington é de gratidão, de carinho, de amizade. Eu entrei aqui, eu era muito jovem, recém-formada, não tinha experiência nenhuma. A escola já era uma escola grande, né, bem conceituada no bairro. E foi muito bacana a oportunidade que eu tive. E foi aqui que eu aprendi tudo que eu sei hoje, né? Acho que ajudei um pouquinho também, claro.
Mas se eu realmente me considero uma educadora hoje, é graças ao Colégio Wellington. Nesse período, o Colégio Wellington cresce ainda mais e, para atender a demanda de novos alunos, cria uma unidade com capacidade para receber 2.000 alunos. Os alunos passaram a participar de experiências internacionais, ganhando fluência em novas línguas, culturas e ideias, levando o nome do Wellington a outros continentes. Nessa nova sede, se adota a parceria com o sistema didático objetivo. O ensino ganha dinâmica sólida da tradição de 40 anos. Trabalhar no Wellington foi assim, é um período que eu tenho muito carinho, me marcou muito. Teve uma grande experiência profissional, conheci gente muito bacana. Foi uma experiência que me marcou muito, que eu gosto muito desse espírito. Em 2025, o Colégio Wellington celebra 60 anos com a mesma paixão pela educação que o inspirou desde o início. Uma escola que cresceu junto com o país e que segue apostando na transformação pelo conhecimento. A estrutura física atual é admirável. São ambientes modernos, funcionais e acolhedores que refletem o cuidado em criar espaços que favorecem o desenvolvimento integral de cada estudante. Mas é no cotidiano, nas salas de aula, nos pátios, nas conversas entre professores e alunos que pulsa o verdadeiro espírito do Wellington, formar pessoas com valores, ética e senso crítico, preparando crianças para o ensino fundamental e jovens para o desafio do vestibular. E pensar hoje nas condições climáticas, pensar qual é a relação do homem com o meio ambiente, é fantástico. Então, uma atividade na praça, eu também desenvolvo outras habilidades e competências. E desperta neles também o interesse de cuidar por esse espaço. E isso é riquíssimo enquanto aprendizagem, né? No seu desenvolvimento enquanto indivíduo, enquanto cidadão, questões socioemocionais. Então, a horta está para além. Isso é muito legal, a gente gosta muito. Nessa jornada, implantamos um sistema educacional com tecnologia de ponta. Oferecemos aos nossos alunos todas as facilidades para que possam se preparar para os exames do Enem e os vestibulares em todas as áreas do conhecimento. Mas cada aluno é acolhido como indivíduo, estimulado a se tornar protagonista de sua própria história. E é esse olhar atento que faz do Colégio Wellington uma referência em educação humanizada. Eu acho que para uma mãe colocar um aluno aqui no colégio é uma das melhores decisões, porque toda a preparação que a pessoa vai ter, todo o método de estudo, todas as aulas que ela vai ter vai ser excelente, assim. Eu acho que vai ser uma das melhores coisas que ela vai fazer para ter uma base assim para o filho. Bom, um momento feliz. Eu tive muitos, na verdade. Um bom exemplo foi ano passado, nós fizemos o Tribunal da Capitu, que é o tribunal, assim, é uma das dinâmicas mais esperadas da escola. Todos os anos a professora Dirceia de português faz essa dinâmica e eu amei participar, foi um momento muito feliz. O meu time ganhou, mas ainda que nós tivéssemos perdido, foi uma experiência maravilhosa. Para um aluno que já está no colegial em outra escola e pretende vir para cá, ou para uma mãe que tem um filho pequeno e quer colocar ele na escola, eu falaria que pode vir sem medo, sem nenhum receio, porque vai ter um suporte muito grande, principalmente dos professores, da coordenação, e para o aluno do ensino médio que ele vai ter a certeza que aquele vai estar sendo muito bem preparado para os vestibulares, porque o ensino é muito bom e os professores também ajudam muito a gente. Eu entrei na escola quando eu tinha uns 3 anos, mais ou menos, deve fazer uns 15, 14 anos que eu tô aqui na escola. Então eu presenciei muitas mudanças positivas. A escola evoluiu bastante, mudou bastante se você for olhar para aquela época e olhar agora. Mas eu acredito que ela sempre está em constante evolução, assim, sabe? Então, e ela sempre te ajuda desde pequenininho a aprender coisas, tipo inglês. Não é uma escola bilíngue, mas ela vem te ensinando o inglês, te ajudando no inglês, desde quando você está no 3º aninho, no 2º aninho, então ela te ajuda bastante. Eu gosto muito dessa escola, ela sempre também teve festas juninas diferentes, cheio de brincadeiras, presentes e danças. Sempre foi uma escola muito participativa nesse quesito. Dia da família sempre teve. Aquela coisa muito bonita, bem arrumada. Eu gosto da atividade da escola, assim. Então essa área também que eles fizeram é uma área diferente, uma área muito bonita.
e que ajuda, né? Porque a gente fica tenso o dia todo na sala de aula, tendo que aprender, e na hora do lanche a gente consegue relaxar aqui nesse espaço. Eu acho muito gostoso. Então são pessoas assim que me conquistou também e fizeram com que eu continuasse com a minha filha aqui no colégio, por eles também. Pro Dirceia, meu Deus do céu, olha, Pro, nem não sei o que te falar, Pro. Eu já te falei que eu sou apaixonada por você e ter que fazer assim um abaixo-assinado para você ir para a Universidade da Duda. Fazer parte dessa história me enche de orgulho. Quando eu penso nos 60 anos, eu fico muito feliz de saber que tem um colégio tão bom no bairro que eu nasci, ensinando os jovens tantas coisas práticas, né, de aula, como a viver, a ser um bom cidadão, a ser uma boa pessoa. Isso me enche de orgulho, eu fico muito feliz, fico muito satisfeito de saber que do meu bairro vai sair tanta gente capacitada para o mundo. Isso é muito bom. Eu queria deixar uma mensagem final para vocês então, né, os professores que estão aí, mandar um abraço, aos alunos principalmente, que vocês aproveitem cada momento aí, como eu aproveitei, e hoje eu consigo levar adiante, consigo dar uma vida muito boa para minha mãe e ser muito feliz. Hoje eu tenho 30 anos e eu agradeço muito a base que eu tive no Colégio Wellington para hoje eu estar realizado dentro da minha profissão e dentro da minha vida. Então, se eu estou realizado, se eu estou feliz hoje, é porque o Colégio Wellington me deu todo o conhecimento e a capacitação para eu exercer hoje o meu trabalho, que, graças a Deus, eu consigo exercer com muita dignidade, com muita força, muito esforço e viver bem dele. 60 anos depois do seu primeiro passo, o Colégio Wellington segue fiel à sua missão: ensinar com excelência, acolher com afeto e transformar com propósito. Uma tradição de ter os olhos no futuro para ver os novos desafios que serão enfrentados e os encarar com a mesma energia com que o colégio foi criado. Uma nação só se desenvolve com uma plataforma de educação que acompanha o progresso.